Bom dia a todos. Então, inicialmente eu queria mais uma vez agradecer o Fábio, e toda a comissão organizadora, e em função dessa mudança de agenda de horário, a minha palestra está pronta e com o maior prazer eu estou aqui para colaborar e complementar o conhecimento de vocês. Bom, então, como já foi falado, tem tecnologias para o manejo e a sustentabilidade da lavoura. Eu vou abordar alguns temas que complementam toda a fala do dia. Nós somos uma série de eventos, né, ao longo do dia. Então eu trouxe alguns temas que vai complementar a fala dos demais colegas, enfocando mais aquilo que é mais competência do que a gente faz no dia a dia dentro do EPAMIG. Abordar um pouco sobre a mecanização e a qualidade como base da sustentabilidade. Falar também o manejo nutricional e tecnologia de aplicação, né, acho que fui muito feliz na sequência do que foi comentado aqui anteriormente pelo palestrante Jefferson. Manejo de recomendação de poda, principalmente com foco na montanha, a gente tem falado isso, várias discussões com uma tecnologia que vai garantir a sustentabilidade da cafeicultura. Novas cultivares, aqui tem bastante novidade, muito interessante. A gente espera que, com essa ligeira alta do café em relação aos anos anteriores, a gente começa um processo de renovação, principalmente a montanha, nossa cafeicultura mais antiga. E aqui a EPAMIG tem, né, grandes novidades que a gente vai estar apresentando para vocês hoje. E fechando, né, a programação. Bom, falando em sustentabilidade, nós estamos aqui no sul de Minas, no evento sul de Minas, nós temos a representatividade de toda a cafeicultura nacional. Então eu vou abordar um pouco de sustentabilidade para a cafeicultura mecanizada, entende-se mecanizada, irrigado, cerrado mineiro, de outras regiões, e falar também o que nós temos de novidade para garantir a nossa cafeicultura de montanha, que representa aí quase 70% da produção de café, principalmente em Minas Gerais. Bom, esse gráfico, eu elaborei esse gráfico, uma palestra que eu fiz em Salvador, então na época eu fiz esse comparativo, né, mostrando a evolução do preço da mão de obra em relação à evolução do preço do café. Então isso foi em abril, né, abril de 2013, esse era o nosso cenário, que foi muito bem comentado pelo professor Donizete aqui anteriormente, que mudou, né, a partir de janeiro. Então esse era o nosso cenário. Hoje a situação é um pouquinho melhor. A situação hoje é um pouquinho melhor. Então nós tivemos um aumento do preço do salário mínimo de 182%, e comparando os preços atuais do café, nós tivemos um aumento de 140%. Mas não se iludam, isso é uma situação momentânea. Qual é o fato? Nós sabemos qual vai ser o preço da mão de obra em 2015 e 2016, mas nós não sabemos qual vai ser o preço do café. Tá? Então, em função disso, vem a primeira sugestão. Essa é a primeira regra que a gente fala para a sustentabilidade. Nós precisamos mecanizar. Tá? Nós vamos mecanizar, Expo Café está aqui, isso é uma grande transformação na cafeicultura. Então, independente se a minha área permite uma máquina como essa, né, ou similar, se a minha região me permite a derriçatura portátil, não importa se eu vou mecanizar a colheita, ou se eu vou mecanizar o meu café no terreiro, se eu vou fazer uma mecanização total, eu vou contar com a colaboração da mão de obra, enfim, de alguma maneira cada um tem que ver a sua realidade, porque não existe unanimidade, não existe padronização. A cafeicultura nossa, ela é diferente entre as regiões do estado, ela é diferente dentro do município, ela é diferente dentro da lavoura. Cada um entende a sua realidade e vai buscar aquilo que melhora o seu sistema de produção. Mas fica a sugestão: quem já mecaniza, venha a Expo Café a partir de amanhã e busque melhorar aquilo que já faz. Quem não mecaniza, corre e começa a mecanizar. Tá? Bom, uma outra questão que a gente também traz como sustentabilidade é a questão de cafés de qualidade. Quando a gente fala em café de qualidade, nós não estamos falando em cereja descascado, em estritamente mole, apenas mel, nós estamos falando assim, nós precisamos produzir um bom café. Não importa se esse bom café é um café descascado, se é um café natural, não importa esse bom café se ele está no terreiro pavimentado, num terreiro suspenso, enfim, eu preciso produzir um bom café. Essa é a regra nossa da produção de arábica e que também caminha pelo Conilon. A gente tem acompanhado os trabalhos aí com vários colegas do Conilon, percebe que o Conilon também está avançando no sentido do arábica. Então, qualidade para nós é fundamental. Fundamental porque é um diferencial de preço. Tá? Isso ficou muito claro
nesse último ano. Então eu trouxe aqui uma relação do preço atual, junho, né? Então nós temos aqui um café duro para melhor, o valor de R$ 430 a saca, e um café Riado, Rio, em torno de R$ 265 a saca. Então prejuízo de 62%, entre fazer um bom café ou entre fazer um café ruim. Então não meçam esforços em fazer um bom café, tá? Independente do sistema. Então nós tivemos aqui duas regras: mecanizar e fazer um bom café. Essa é a regra da sustentabilidade. Bom, entrando agora um pouquinho dentro da propriedade, daquilo que vocês têm, que a gente começa a despertar, na Expo Café de 2013, o professor Fábio fez uma análise da qualidade do solo, qualidade química do solo no meio da rua. Qual é a situação da qualidade química do solo no meio da rua? Então, na palestra do Fábio, eu comecei a pensar, bom, vamos fazer uma análise do que está acontecendo na nossa cafeicultura hoje. Nós tivemos agora, em abril, né, nós fizemos que é tradicional na cafeicultura a arruação, tá? Então a gente faz a arruação, aqui um exemplo, tem vários exemplos, né, desde a nossa tradicional enxada, né, até equipamentos mais sofisticados. Então a gente passa no meio da rua e retira as folhas que estão, né, sob a copa do cafeeiro e leva aquilo para o meio da rua. Essa operação a gente faz em maio, tá? Bom, passada essa operação, a gente passa a trincha, né? Cada um adota uma tecnologia, né? Em função da sua região. Passa a colhedora mais uma vez na lavoura, colhedora automotriz, vamos imaginar uma propriedade plana, né? Uma região, né, altamente tecnificada, ele passa a colhedora. Vem novamente pela segunda vez e passa esse equipamento, ou um similar, trazendo o café que estava sob a copa, levando para o meio da rua, para as máquinas fazer o recolhimento. Nós temos duas vezes isso. Nas propriedades mais mecanizadas, eles passam novamente a colhedora pela terceira vez, e na sequência vem outra vez com o roador, retirando o café que está sobre a copa e levando para o meio da rua. Bom, isso está acontecendo com frequência. E o caminho inverso? Quem está fazendo o caminho inverso? Que é retirar aquilo que foi triturado no meio da rua e devolvendo para a linha. Bom, vocês lembram que o professor Fábio mostrou a qualidade nutricional no meio da rua. Então, nós fizemos um exercício. Qual a qualidade desse solo no meio da rua? Vamos entender esse solo no meio da rua, tá? Então, eu peguei 2 salhões, né? São 2 salhões, e fiz uma análise que na roça, né? Na roça, o agricultor fala, é a minha terra gorda, a minha terra rica. E é justamente aquela terra que estava, aquele solo que estava no meio da rua. E eu fiquei impressionado com a qualidade nutricional daquele solo que estava no meio da rua. E não teria como ser diferente. Quantas operações a gente retira o nutriente, a gente não aduba, né, sob a copa do cafeiro, quantas operações a gente faz para levar o café para o meio da rua e para recolher o café no meio da rua. Então isso aqui chamou atenção. Então nós tivemos um solo, principalmente alguns elementos, o potássio 146, o potássio 390, olha a riqueza de potássio no meio da rua. E chamou atenção também o cálcio 12, cálcio 10,5. Nós estamos acostumados com o cálcio 2, 1,5, 0,5, 0,9. Isso estava ali no meio da rua, né? Aguardando, né, o desenvolvimento da nossa raiz, ou esperando alguém identificar como um meio de sustentabilidade. Olha a saturação, 80, 88, matéria orgânica altíssima, a gente passa trincha, a gente passa roçadeira, enfim, isso estava tudo no meio da rua. Bom, então, veio então o interesse, despertou, né, para nós, nós precisamos avaliar o que vai acontecer quando devolver isso para o meio da rua. Então, com o auxílio desse equipamento, tem vários mecanismos de fazer isso, vários mecanismos. Então nós usamos esse aqui, que era o que estava disponível na propriedade, e devolvemos, né, o solo que estava no meio da rua, aquela terra fofa, né, ao final da colheita, para a linha do cafeeiro. Antes de fazer esse processo, nós fizemos uma análise na região, né, onde era o nosso foco. Então, o nosso foco era retirar aquilo que era fértil no meio da rua e levar para a linha do cafeeiro.
Então nós fizemos uma análise de solo na camada de 0 a 20, tradicional, nada diferente do que o agricultor faz, tá? Bem tradicional que o agricultor faz, antes de devolver, que é essa imagem que vocês têm aqui, e após a devolução daquele material no meio da rua. E confirmou, né, o laudo anterior, a riqueza, né, nutricional do nosso solo no meio da rua. Então nós temos aqui o potássio nesse talhão antes era 130, antes de devolver, que a tradicional chega de cisco, que a gente fala por aí, e após devolver, 330 de potássio na região de maior absorção do cafeeiro. Fizemos também uma avaliação no cálcio, um grande problema, a gente tem escutado por aí, olha, eu faço calagem todo ano, aí nós temos que voltar no conceito. A mobilidade do cálcio no solo é baixíssima em lavoura e formação. Então, aonde estava o meu cálcio? O meu cálcio estava aqui, ó. A cada sequência de arruação, a cada processo de aproveitamento do meu café usando a tecnologia de hoje, a gente estava depositando esse cálcio aqui. Então, o cálcio saiu de 2,5, que é o cálcio normal, né, para quem não faz a chega de cisto, as nossas lavouras, para 7,4. O magnésio de 1 para 2,4. A saturação de 51 para 81,6, tá? Eu não comprei fertilizante, eu não comprei adubo, não comprei nutriente. Eu apenas devolvi para a região de absorção aquilo que já estava na minha lavoura. Bom, isso aqui também é uma outro talhão, né? Os dois talhões que nós comentamos anteriormente. Aqui vejam só, também houve um ligeiro aumento no potássio, né? Antes da chega de cisco e após, mas bem acentuado para o teor de cálcio, para o teor de magnésio. Ou seja, quanto maior os teores dos elementos no meio da rua, maior também serão os teores na linha. Trazendo isso para a realidade do cafeicultor, que é a nossa realidade, né? Muitos não fazem essa operação, ou então fazem, mas não imaginavam o benefício que isso podia trazer para a lavoura. Nós fizemos um exercício, né? Que é o exercício financeiro. Quanto que pesa ou quanto que me sobra? Então a recomendação antes da chega de cisco seria 1,5 toneladas por hectare, né, uma análise feita ali, né, antes de devolver o material. Após a chega de cisco não aplicar, nós temos vários métodos de recomendação, né, o mais tradicional, o nosso método de saturação de base, 60, 70, vocês viram que todos os teores são acima de 60. Então a redução de custo foi 1,5 tonelada, considerando o preço médio de um calcário tradicional R$ 80, uma redução de R$ 165, né? Incluindo a hora máquina, que em geral é R$ 50 por hectare hora, por hectare, que é o que a gente gasta, R$ 165. Ou seja, nós vamos começar a pensar. A gente caminha no avanço da mecanização, mas não podemos esquecer o conceito antigo. Eu sou filho de cafeicultor, sou neto de cafeicultor, acho que meu filho vai ser cafeicultor, meu bisneto cafeicultor, enfim. Nós não vamos sair do ramo, né? Mas eu lembro do meu avô, olha, acaba de colher, chegar cisco. Essa era a primeira operação do conceito antigo, né? Da nossa cafeicultura antiga. Bom, uma outra coisa também, dentro da linha nutricional, nós precisamos deixar de ser preguiçosos. Nós vamos exercitar o conhecimento que nós pegamos na academia, tá? As empresas estão aí desenvolvendo várias formulações, trabalhando com várias tecnologias para colaborar com a nossa cafeicultura. Nós estamos observando o aumento no preço da mão de obra, observando o aumento no preço do combustível, então nós vamos começar a mudar o nosso conceito de produção. Então, aqui, né, fizemos o exercício, uma propriedade de 500 hectares na região do Cerrado. Então, o que seria aplicado, 300 kg de N, 150 de P2O5, 300 de K2O, em função da produção, em função do sistema de manejo da propriedade. E aí nós construímos dois caminhos, né? Um caminho tradicional, que é aquele caminho a gente faz 2, 3, às vezes 4 adubações de um formulado, né? 20-0-20, 25-20, que é o tradicional, e um caminho a gente busca alternativas que reduzam o uso da mão de obra, que reduzam a entrada na lavoura, que reduzam a aplicação. Então, nesse caminho, nós utilizamos uma fórmula 16-16-16 para fornecimento de fósforo e potássio. Complementamos essa fórmula com o tradicional 25-20, né, que é o nosso, da nossa propriedade, e nós chegamos a um custo de R$ 1.941,25 para aplicar os mesmos 300 de nitrogênio, 150 e 300 de potássio, né, que foi recomendado em função da análise solo, na carga pendente, quer dizer, todo aquele conceito
né, da ciência e da tecnologia. E fizemos o segundo exercício, que é o exercício mais rápido, mais fácil, mais prático, né, que a gente tem acompanhado por aí em várias situações. Então, nós tivemos um custo de R$ 2.090, ou seja, R$ 148,75, mais 50, que é o da hora máquina, R$ 195,75 por hectare. Eu, aplicando a mesma quantidade, atendendo a mesma exigência da minha planta, eu consegui economizar R$ 195. Nessa condição, né, específica de 500 hectares, foi quase R$ 100 mil. Isso é um trator. Isso é um trator. Tá? Sem prejudicar a qualidade da lavoura, aumentando a eficiência. Então, eu trouxe isso aqui, quer dizer, uma coisa simples, não tem novidade. Né? O nosso desejo é que, ao final do evento, vocês retornem cada um para a sua propriedade, analise a situação, caso a caso, e comece a pensar em sustentabilidade. Não esqueçam do meu terceiro gráfico. A mão de obra subiu, o salário mínimo subiu 172% e o preço do café subiu 72%. Nós estamos vivendo um momento um pouquinho diferente, mas não é o momento que estávamos em 2013. Bom, o conhecimento ele é contínuo, né? Essa é a função nossa, o trabalho da EPAMIG, a gente tem que estar sempre gerando, trazendo novidade, de maneira que melhora a situação do agricultor. Então, isso é um trabalho que vem ocupando vários espaços aí, né? Vários temas sendo debatidos, né? Mostrando que nós vamos aumentar a nossa dose de fósforo. Nós estamos aplicando pouco fósforo nas nossas lavouras. A cafeicultura avançou pelo cerrado, as cultivares estão mais exigentes, potencial produtivo, né? As tecnologias estão melhores, o sistema de produção. Então, mostrando aqui um trabalho de um colega nosso, né, Dr. Paulo Gontijo, junto com um orientado dele, da Universidade Federal de Lavras, mostrando, à medida que a gente aumenta a dose de fósforo, né, aumentando a dose de fósforo, aqui é super simples, aqui é o iorim, aumentou a dose de fósforo, a gente aumentou a produtividade da lavoura. Então nós saímos da dose zero, né, com a quantidade próxima de 50 sacas por hectare, porque o zero deu 50 sacas, porque era uma região solo mais fértil, um bom preparo de solo. Nós saímos de 50 sacos por hectare para quase 80 sacos por hectare com 600 quilos de N. Tá? Independente de se a fonte é o super simples ou o iorim, o cafeiro respondeu a alta dose de fósforo. Mas qual o limite? Qual é o limite? Né? O limite é o teor foliar. Então nós temos que usar a nossa ferramenta de análise foliar para entender qual o limite. Eu disse no começo da apresentação, as regiões são diferentes, as lavouras, as propriedades são diferentes, as lavouras dentro da propriedade elas são diferentes, os solos são diferentes, então não existe uma regra. Mas isso aqui é comum, tá? E nós temos essa ferramenta que é o teor foliar. Então, teores entre 1,8 e 1,9 é o nosso teor ideal para a busca de máxima produtividade. Então, algumas lavouras vocês vão conseguir com mais facilidade, outras com menos facilidade. Mas comece a pensar nesse conceito de aumento de doses de fósforo para aumentar a produtividade e reduzir a bienalidade. Bom, aqui é um erro comum, tá? Então, a gente pensa em todo aquele conceito de eficiência, mas esquece de treinar a nossa mão de obra. Então, isso aqui é uma aplicação, eu fui numa propriedade e encontrei esse fertilizante, percebi que era calcário e perguntei ao agricultor, bom, isso aqui é calcário? É calcário, para quê? Para fazer a correção do solo. Bom, correção de solo aplicado dessa maneira não vai corrigir nunca. Então nós vamos treinar a nossa mão de obra. Bom, isso é um corretivo, isso é um inseticida, isso é um fungicida, qual o modo de ação, como que ele deve ser aplicado, porque nós vamos pensar nesse conceito. E qual é o conceito correto? Tá? Bom, então a gente pensa no conceito correto, nós vamos fazer uma boa distribuição no caso de calcário, né, e outros elementos. Então, investe-se muito na tecnologia, tá? Mas não acompanha a aplicação dessa tecnologia. Então nós não temos eficiência, nós não vamos ter o resultado. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, principalmente, né, no caso dos corretivos, e aí voltando no preço do frete, né, no custo da mão de obra, nós vamos trabalhar com produtos mais concentrados. Então nós temos aí algumas novidades saindo no mercado, algumas fontes, principalmente de calcário, com mais dolomitas, com mais cálcio, com mais magnésio, quer dizer, vamos começar a evoluir um pouquinho, né, buscando a maior eficiência com o menor uso de fertilizante. Um outro conceito dentro dessa mesma linha da aplicação, nós vimos aqui mais cedo a apresentação do colega Gesso falando, né, sobre pragas, evolução das pragas, das doenças.
Nós temos um trabalho que vem sendo feito desde a criação da EPAMIG, há 40 anos, mostrando o nível de dano, né? O nível de dano para ferrugem, o nível de dano para bicho mineiro, o nível de dano para acre. Nós temos toda a tecnologia que tem sido mostrada, orientada, como que avalia, como que monitora, como que quantifica. Nós temos visto os agricultores usar muito pouco essa ferramenta, que é a ferramenta de monitorar e, a partir do monitoramento, tomar a decisão, né, da lavoura. Isso independe da praga, quer dizer, isso hoje nós temos em quase todas as pragas, o nível de dano. Aqui eu chamo a atenção para a broca, né? Então, nós vamos ter um stand nosso da EPAMIG, quarta, quinta e sexta na dinâmica, falando da broca, como é que vai ser o monitoramento esse ano, como que é o controle, qual a tecnologia, enfim, tem uma mudança, né, da nossa tecnologia passada para a nossa tecnologia atual, então a gente precisa estar antenado com isso, como conviver com a broca. Vamos usar as ferramentas que nós temos. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Esse é um exemplo de uma grande propriedade, que é uma propriedade que, a partir do momento que começou a pegar o conhecimento disponível e aplicar na lavoura, começou a visualizar a sustentabilidade. Então, uma propriedade de 1.600 hectares, né, que fazia uso de inseticida, fungicida nos 1.600 hectares. Fazia uso de fungicida e inseticida nos 1.600 hectares. Então, a partir do momento que eles começaram a entender as pragas que tinham, as doenças que tinham, né, então foi feito um levantamento. Então, apenas em 280 hectares tinha problema de cigarro, quer dizer, tinha cigarro, mas ela causava dano, estava dentro do nível de dano que eu comentei anteriormente? Não, então não era problema. 930 hectares com a mosca das raízes e 563 hectares com o nematóide, o meledóide exíguo. Tá? Bom, então, a partir desse conhecimento, usando, né, desse levantamento, usando o conhecimento disponível, deixou de aplicar inseticida fungicida em 1.600 hectares e passou a aplicar em 570 hectares. Quer dizer, é sustentabilidade, o conceito está aí, a ferramenta está aí, está disponível para vocês. É questão de exercitar, vamos exercitar, tá? Tem muita coisa que ainda precisa avançar, tá? Muita coisa que ainda precisa avançar. Então, aqui é um grande gargalo, né, hoje nosso, a grande demanda que a gente tem tido dentro da EPAMIG, né, que é a questão da aplicação pré e pós-florada, né? Como aumentar o vingamento floral. Em média, gente, dos 100% de flores que saem numa roseta, em torno de 30% a 60% vira fruto, tá? De 40% a 70% se perde pelo caminho, desde o vingamento até a queda de fruto, que foi, né, hoje alvo de comentário do nosso colega professor Donizete, sobre algumas possíveis causas da queda de florada. Então aqui nós temos um espaço, um universo muito grande que precisa ser perseguido. Nós estamos trabalhando nisso, tá? Para colaborar com vocês. Bom, aqui só dois exemplos, né, questão dessa aplicação pré e pós-florada. Então nós estamos numa situação, né, de 1.230 metros de altitude. A gente sabe que quanto mais alto, maior problema, principalmente com forma, né? Ventos frios, é uma condição que favorece a ocorrência de doenças que atuam diretamente no momento do florescimento. E aqui uma outra situação, a 900 metros de altitude, onde esse problema não é tão grave. E a gente tem observado produtores nessa situação não preocupando com a florada e tem observado produtores nessa situação preocupando com a florada. Então, qual o resultado que a gente está caminhando, tá? E está direcionando para vocês? Então, aonde eu tenho problema, 1.230 metros, um bom manejo nessa fase de pré e pós-florada, houve um aumento de 62% no vingamento floral. Tá? Nessa condição, onde o problema não é tão grave, um bom manejo na pré e na pós-florada não mudou o vingamento floral. Então, quando falo em pré e pós-florada, é um problema, mas ele é um problema em todas as fazendas? É um problema em todas as regiões? Nós precisamos começar isso. Então, isso aqui está mostrando que não. Tá? Tem casos e casos. Tá? Próximo. Bom, eu acho que fui muito feliz essa sequência do Jefferson. Então, a gente tem, como eu disse, eu sou também filho de cafeicultor e cafeicultor. Então, hoje é um problema, não consigo mais investir em máquina para pulverizar. A gente vai trabalhar, né, sistemas que aumentassem a eficiência. A tecnologia de aplicação é algo que precisa caminhar muito, principalmente na montanha. Então, nós trabalhávamos com 400 litros por hectare e a gente tem observado uma tendência de 200 e hoje, para minha surpresa, uma tendência de 130 litros por hectare. Ou seja, quer dizer, várias regiões, várias cabeças pensantes, pessoas
com o mesmo foco, melhorar a eficiência e reduzir o volume de calda, né, nas pulverizações. Algumas áreas ainda precisam avançar muito, principalmente a montanha, e a montanha é a base da nossa cafeicultura, principalmente da Zona da Mata, aí, do sul de Minas. Então, o que foi mostrado anteriormente, né, que o entusiasmo do Jefferson, isso contagia, que se torna uma grande realidade para a nossa cafeicultura, e aí nós vamos ter uma mudança de conceito, que é algo que precisa avançar muito para melhorar o manejo das nossas lavouras. Bom, aqui um outro ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão do programa Safra Zero, excretamento. Eu acho que é o caminho da montanha, eu não vejo outra alternativa para a montanha. A partir da sexta colheita, onde a gente começa a acentuar a bienalidade do cafeeiro, a gente entra com esse sistema, né, que é o sistema de poda. Então, com isso, nós teremos sempre lavouras produtivas com essa situação, lavouras com a elevada carga, é um baixo preço que a gente paga na medida. Se eu pago menos na medida, eu aumento a minha lucratividade. Então, aquela situação de 10, 15, 20 sacas por hectare não interessa ao agricultor. Ou a gente colhe 70, 80, 90, ou melhor, a gente adotar, né, esse sistema, que é o sistema Safra Zero. Na região plana, em função da eficiência da colheita, a gente ainda tolera, né, produtividade de 15, 20 sacas no ano de baixa carga. Na região montanhosa, isso não dá mais para aceitar. Então, quem não está, começa a entrar, começa a visitar, começa a pensar no seu sistema para que a nossa cafeicultura se mantenha sustentável. Existem regras, né? A ciência está aí para mostrar. Então, quem está no programa Safra Zero, quem está nesse sistema Safra Zero, precisa podar cedo. Então, o trabalho da Fundação Pro Café, quanto mais cedo eu podo, maior o desenvolvimento da minha lavoura, e, consequentemente, maior a minha expectativa de safra. Então, eu apodo em junho com 10,2 nós e um apodo em dezembro com 4,2 nós. Eu entrei no sistema, o sistema não deu os 90 que eu esperava. Bom, mas não deu, você podou quando? Podei na lavoura em outubro, novembro, trazer minha colheita. Quer dizer, então, o problema não é do sistema, houve uma falta de planejamento. Então, vamos entender a situação e planejar bem. E aqui um trabalho nosso, publicado no ano passado, né, também, né, mostrando a altura de corte. Então, quanto maior a altura de corte, maior o potencial de produtividade da minha lavoura. Então, aquela tecnologia de esqueletar e decotar 1,60 m, 1,70 m, vamos mudar isso, se o espaçamento e a insolação permitir. Quanto maior a altura de corte, maior a produtividade dentro do sistema. Então, saindo aqui de 4,10, né, para 4,73, né, um aumento em relação ao padrão que se faz. Então, nós temos duas regras, altura de corte e época de corte, como fundamental para o sistema. Ainda precisa avançar, isso é que nós temos feito dentro do programa Safra Zero, que tem sido recomendado, né? Então, lavouras em produção, no ano da produção, 200 de N, 400 de potássio, eu vou cortar, o meu interesse é ter uma boa frutificação, e lavoura no ano de desenvolvimento vegetativo, 300 quilos de N e nada de potássio, se o teor do solo for suficiente para atender a planta. É o ideal, eu não sei. Estamos caminhando para trazer soluções para vocês em eventos futuros. Aqui mostrando, né, que o cafeiro gosta, né, a gente sabe, a gente percebe isso, o cafeiro gosta, responde à poda. Então, uma outra situação, a gente gosta sempre de colocar uma situação de 135 hectares, até 2007, pouca adoção do manejo de poda. De 2007 a 2013 iniciou um programa de poda, né? Inicialmente seletiva, depois de corte, depois de esqueletamento. Então nós saímos de uma média de 20,6 sacas para 35,5 sacas por hectare. Quer dizer, adotando a poda, isso não é novidade. Quem poda, quem acompanha a lavoura no dia a dia sabe que isso é uma realidade. Não precisa, é só exercitar e exercitar bem. Bom, mas não adianta podar todas as lavouras? Não, tem caso e caso. Então, essa aqui é uma situação. Então, não adianta eu investir, né, em conhecimento nessa situação, porque eu não vou ter resposta. Aí o melhor, né, é entrar com um processo de substituição. Tá? E quando a gente fala em substituição, a gente fala com as novas cultivares, né, mostrando que avançou muito nesses últimos anos. A EPAMIG lançou, desde a criação, 14 novas cultivares. Estamos agora em fase de registro do Ministério com mais 7 novas cultivares. Algumas eu vou apresentar. Hoje a gente tem cultivar com elevada produtividade e adequado às diferentes realidades.
Então, se eu quero uma cultivar que sai bem na colheita seletiva da máquina, a gente tem como indicar. Eu quero um material que tem uma qualidade de bebida diferenciada, eu tenho como indicar. Eu quero uma cultivar para atender a região montanhosa da zona da mata, eu tenho uma cultivar. Eu quero uma cultivar para a situação irrigada, eu tenho uma cultivar. Quer dizer, hoje os casos são diferentes, tá? A gente precisa trabalhar isso. E aqui alguns exemplos, né? Com a cultivar Paraíso, né? Nós estaremos, eu, o colega César, quarta, quinta e sexta, mostrando isso aqui na dinâmica de campo. É uma cultivar cuja recomendação é cafeicultura de montanha e familiar. Por que cafeicultura de montanha e familiar? Ela tem um diâmetro pequeno, um diâmetro menor e um porte menor. Então a gente consegue trabalhar com um stand maior, de 7 a 10 mil plantas por hectare. Então, se eu estou no morro aqui na região de Cabo Verde, Botelhos, então não vou recomendar cultivar Catuaí, não vou recomendar um Acaiá, não vou recomendar um Mundo Novo. A gente coloca um material cujo agricultor pode explorar ao máximo o seu hectare, visando a máxima produtividade. E agregando o quê? Agregando resistência, que a maioria delas são resistentes. Essa, por exemplo, tem resistência à ferrugem e tem resistência ao nematóide, ao exíguo, que também ocupa quase todo o nosso parque cafeeiro. Bom, aqui uma outra cultivar, a cultivar Catiguá MG2, que é uma cultivar cuja bebida o mundo inteiro conhece, como a cultivar das bebidas diferenciadas. Então, tem um exemplo que nós tivemos ontem no dia de campo, no lançamento de uma cultivar, que eu vou mostrar aqui, e uma torrefadora, um exportador de café, ele, depois de N provas pelo mundo afora, ele criou uma marca, Café Varietal. E o produto que ele utiliza dentro dessa marca é um catiguá. Quer dizer, achou um nicho, né, específico nessa cultivar, está vendendo um café diferenciado. Tá? A gente sabe que esse é um caminho, né, para muitos. Não digo para todos, mas é um caminho para muitos. Aqui só confirmando, né, o que eu mostrei. Então a catiguá com 95 pontos. A gente sabe que acima de 80 pontos pela escala pela escala da SCA, né, já é considerado um café especial. E ela está aqui, né, com 95 pontos. Então, é o que eu disse anteriormente, ele criou essa marca, Café Varietal, e aqui está a Catiguá MG2. Então, você quer tomar um café diferenciado, você tem um café diferenciado. Aqui é a cultivar Topázio, uma cultivar que a gente, vocês já conhecem, foi lançada em 97, amplamente utilizada no Cerrado, e hoje é a cultivar da colheita mecanizada. Ela é suscetível à ferrugem, por isso, para a região mecanizada, não vamos recomendar Topázio para a região montanhosa. Por quê? Se está na região montanhosa, vamos ter que fazer controle da ferrugem, que é a principal doença da cafeicultura. Mas se eu estou na região plana e o meu foco é a mecanização, eu posso plantar Topázio. Então, trabalho aqui da equipe do professor Fábio, né, mostrando o teste, né, 2011 e 2012, colheita seletiva, né, 2 passadas, e colheita plena, 1 passada. E aqui mostrando a eficiência da terriça. Então, Topázio, por exemplo, em relação a Catiguá, né, que tem uma boa qualidade de bebida, mas é um café duro para sair. Para alguns isso é vantagem, porque não cai, espera chegar o momento de colheita, então a gente tem uma eficiência de terriça muito maior. Tanto na seletiva, ó, 95% do café saiu, né, nas 2 passadas, contra 69%, quanto na plena, né, numa colheita plena, 90% do café saiu, né, em relação, por exemplo, ao Catiguá, 48%. Então, essa é uma ferramenta que está aí disponível para vocês. Aqui outras opções, o material que foi lançado ano passado, também para atender a região da montanha, que é um Sashmore, principalmente a região da zona da mata, que alia resistência à ferrugem a boa produtividade. Aqui, um avanço do Paraíso, eu mostrei anteriormente que o Paraíso MG1 é para a montanha, o 2 é para o cerrado. Então, eu não vou plantar, não recomendamos o 2 para a montanha e nem um para o cerrado, cada um tem uma característica em função, né, daquilo que, na sua trajetória de 30 anos, foi pesquisado dentro da EPAMIG. Essa é a cultivar que nós lançamos ontem em São Gonçalo do Sapucaí, é a cultivar Aranãs. É um material também resistente à ferrugem, oriundo do cruzamento de Icatu com Catimor. E nós tivemos ontem, essa lavoura está com 2 anos e meio, a primeira colheita do Sérgio Meireles, próxima do quilômetro 785 da Fernão Dias. Então, a primeira colheita, medido ontem, né, nós tivemos uma média de 9,3 litros por planta, com 2 anos e meio, uma lavoura que não é irrigada. Tá? Estou mostrando o elevado potencial dessa cultivar. É uma cultivar que foi toda trabalhada na EPAMIG, e depois as gerações futuras para a região do Vale de Etionha.
né? Mas como esse cafeicultor tem propriedade no Vale e tem no Sul de Minas, ele trouxe também para São Gonçalo, e nós trouxemos para outras regiões e confirmou. Então, é um cultivar resistente à ferrugem, com a característica da elevada produtividade. Aqui um outro material também, que a gente está em fase de registro, que essa ainda não tem nome, né? Assim, eu não posso ainda divulgar o nome dessa cultivar, mas é uma cultivar que será recomendada para aquelas situações de regiões de elevada altitude, onde eu tenho muito problema com coletóide, foma, que é um complexo que ataca a florada, um material que está se mostrando tolerante para essas condições. Aqui um avanço do topázio. Então, o topázio é excelente para a colheita mecanizada, mas ele demora um pouquinho para crescer, os ramos são muito próximos. Então, nós estamos registrando essa cultivar, né, que talvez deverá ser chamada como topázio 2, que ela tem a mesma característica do topázio, mas o crescimento um pouquinho mais elevado. Ou seja, a gente já pode, na primeira colheita, começar a entrar com a colheita mecanizada, mantendo toda a característica da cultivar topázio. O grande diferencial o porte um pouquinho mais elevado e o tamanho da peneira. Nesse mesmo cruzamento que nós geramos o topázio amarelo, nós temos aqui também um outro material vermelho, tá, de peneira muito graúda. Nós temos aí mais de 40% de peneira 17 acima, material de peneira muito graúda. É o cruzamento de topázio com acaiá. Ele puxou essa característica do acaiá, de peneira graúda. Então também está em fase de registro, os campos de semente já estão montados, assim que for registrado, a Ipamig vai estar disponibilizando para o agricultor. Mas tanto a topázio amarela quanto esse material é para a região mecanizada, porque elas não são resistentes à ferrugem. Nós não temos esse conceito. Bom, aqui para mostrar o trabalho da Ipamig próximo a vocês, tá? Bem próximo ao agricultor. Então, um problema numa região de Piauí, né, isso está em várias regiões. A gente acha que a questão nutricional não é nutricional, é a presença do melodose paranaense. Então, nós temos uma dermatologista que está rodando o estado inteiro, tá, identificando o problema e gerando solução para o agricultor. Então, aqui não adianta investir em tecnologia, nós temos que investir em material genético, substituir a lavoura, tá, introduzir uma variedade resistente para que a produtividade continue sendo uma produtividade cafeeira e não uma região de pecuária ou de outras culturas mais. Então, a gente tem um hábito muito de olhar, né, para a planta, e a gente às vezes esquece do sistema radicular, da importância às vezes de olhar o que está acontecendo no solo. Isso serve também para o exígua. Então, quando a gente compara os números das nossas cultivares tradicionais em relação às resistentes ao exígua, o exígua está presente em mais de 90% da nossa cafeicultura do sul de Minas. A gente percebe o seguinte: ele não mata a planta, mas ele causa dano ao cafeeiro. Então, a redução média é de 30%. Então, onde a gente tem uma média de 30 sacas por hectare do material suscetível, o material resistente nós temos 39 sacas por hectare. Isso é um trabalho confirmado, depois de 8 colheitas numa área com exígua, nós chegamos a esse número médio, né? O aumento de produtividade quando você usa uma cultivar resistente ao exíguo em relação ao material tradicional. E aqui um exemplo, né? Tem vários exemplos aí de várias instituições, no caso nosso da Ipamig, o Vertiguar MG3, e nós estamos lançando uma que chama Cultivar Liberdade, também resistente ao exíguo. Então, dando a vocês as opções, né, de conviver com a nossa cafeicultura. Bom, eu tenho mais 3 slides e eu acho que, e aí eu encerro a minha apresentação. Então, se nós tivermos a definição de substituir a nossa lavoura ou entrar com um novo plantio, nós vamos enxergar a cafeicultura do presente, visualizar a nossa cafeicultura do futuro, passado, enxergar a nossa cafeicultura do presente e olhar para frente, o que vem por aí. E o que nós temos hoje, num avanço, né, de stand, nós temos que trabalhar com uma cafeicultura que não aceita menos de 5.000 plantas por hectare e mais. Nós temos que trabalhar com mais de 5.000 plantas por hectare. Quer dizer, cada um vai fazer o seu arranjo dentro da sua propriedade. Se ela é mecanizada, precisa trabalhar um pouquinho mais, 3, 3,30, 3,40. Se ela é mais adensada, 2, 2,5. Quer dizer, mas a visão é mais de 5.000 plantas por hectare, porque o que nos interessa é mais de 40 sacas por hectare. Menos também não dá sustentabilidade à nossa cafeicultura. A gente faz um exercício, né, simples para mostrar o que representa isso, um bom stand, uma boa realidade. Então, quando a gente define plantar uma nova cultivar, nós vamos conhecer o diâmetro de saia, isso a Ipamig disponibiliza de todas as cultivares, né? A gente considera a sexta colheita como o ponto de equilíbrio, né? E na sexta colheita a gente determina o diâmetro de saia do cafeeiro, a gente informa isso para vocês, né? Para todos os agricultores.
Então nós precisamos conhecer o diâmetro de saia, nós precisamos saber qual a largura do equipamento. Então, se eu trabalho com um trator, ele tem uma largura, mas se eu utilizo uma roçadeira motorizada, e se eu utilizo a nossa antiga enxada, quer dizer, qual o meu mecanismo de manejo? Então, cada um tem uma demanda por um espaço para entrar com as operações na lavoura. Então, nós vamos conhecer isso. Não é porque o meu vizinho é uma grande propriedade, planta 3,5 por 80, que eu sou uma pequena propriedade, vou plantar 3,5 por 80. Quer dizer, as realidades são diferentes. Não é porque eu tenho 3,5 por 80, me facilita a minha adubação, mas eu tenho uma região morrada, né, que eu vou plantar o 3,5 por 80 para me facilitar o meu cálculo de adubação, stand eu mesmo. Quer dizer, essa não é a cafeicultura do presente e nem menos será a cafeicultura do futuro. Então, nós vamos calcular isso, né? Qual é a largura do espaço que eu preciso para mecanizar. Então, somando, né, o diâmetro de saia da cultivar, somado ao equipamento, eu vou definir o meu espaçamento. Ô, gente, nós precisamos trabalhar com conta redonda. Então, ele pode ser 3,23, 3,21, 3,19, 3,5, 3,13. Como é que tem que ser 3,5, 3,80, 4, 4,5? Quer dizer, então, nós precisamos também exercitar isso. E aqui, né, um exemplo mostrando que, em função da escolha do cultivar, mantendo o mesmo equipamento, nós teremos espaçamentos diferentes. Espaçamentos diferentes significa estandes diferentes. Estandes diferentes, quanto maior o estande, acima de 5.000 plantas, maior é a nossa capacidade de produção. Tá? Bom, então, em função do tempo, eu acho que a sustentabilidade, né, do ponto de vista social e ambiental, e a sustentabilidade do ponto de vista econômico. E o que nós precisamos é ter lucro na atividade. Se não tem lucro na atividade, a gente permanece na atividade. Eu espero que vocês aproveitem algum, né, desses pontos que eu coloquei e me coloco à disposição, né, na sequência da palestra. Muito obrigado, boa Expo Café e obrigado por acreditar na EPAMIG. Agradecemos então, doutor.